O assunto de hoje é um pouco polêmico porque tem alguns conflitos jurídicos, porque as leis são um pouco confusas entre si, mas cada caso é um caso. Mas, se você quer ter fôlego para renegociar as suas dívidas, saiba que é possível proteger o seu salário. E protegendo o seu salário, você consegue enxergar a sua situação com mais clareza e começar a renegociar essas dívidas com o banco, sem ter que deixar de dormir à noite. Então, gente, vejam bem, o vídeo de hoje não é sobre dar calote no banco. É sobre ganhar um fôlego para que você consiga dizer ao banco qual é a sua real situação e como que você não está se isentando do seu endividamento, mas que você precisa pagar as dívidas a partir deste momento de uma maneira que não inflige a sua sobrevivência básica. Então, se a sua realidade hoje é de dívidas sobre dívidas, você não enxerga mais, você não vê mais a cor do seu dinheiro, esse vídeo é para você. E antes de rodar a vinheta, já se inscreve, ativa o sininho e vamos lá, gente, compartilha com mais mulheres que também estão na mesma situação que você e que precisam aí ganhar um fôlego para pagar as suas dívidas. Bom, então vamos começar com esse assunto polêmico. Existe uma resolução que diz que você autoriza o banco a realizar o débito, o pagamento dos seus empréstimos via conta corrente, automaticamente. Mas, por um outro lado, essa mesma resolução defende que você pode optar por pagar esse mesmo empréstimo via boleto. Mas essa prática, ela nem sempre é favorável para o consumidor, porque como a mesma lei diz que o banco pode debitar automaticamente, então o que o banco faz? O banco utiliza essa parte da lei ao seu favor para debitar esses empréstimos automaticamente da sua conta, porque assim ele não corre risco de você não pagar. Então, não é da primeira vez que você for tentar trocar essa modalidade de pagamento que vai ser aceito, porque a lei, no primeiro momento, ela defende o banco, o credor, e no segundo momento, ela defende o consumidor. Então, por isso que esse conflito de leis, existe esse conflito dessas resoluções, mas que sim, é possível você fazer, você só precisa ter aí um pouquinho de paciência. Se você seguir aqui um pouco do que eu estou passando, você vai conseguir fazer essa troca de modalidade. Mas existem alguns passos, eu preciso que você fique aqui até o final desse vídeo. Então, sim, existe a possibilidade de você proteger o seu salário desses descontos e ganhar fôlego para que você consiga trocar essas dívidas por valores que você possa pagar. Geralmente você vai demorar aí de 2 semanas a 3 meses para conseguir fazer todo esse processo. Tudo vai depender do quanto vai ficar esse jogo de braço entre você querer que a lei seja cumprida e o banco também, mas é possível fazer e eu vou passar esse passo a passo aqui com vocês. O primeiro passo é você saber se você possui uma conta salário. Você recebe em uma conta salário ou em uma conta corrente comum. Se você descobrir que você recebe por uma conta corrente comum, a primeira coisa que você vai precisar fazer é mudar a modalidade dessa conta para uma conta salário. Então, você vai lá no RH da sua empresa, vai solicitar uma autorização, porque ele precisa autorizar essa abertura de conta, e com esses papéis em mãos, você vai até o banco e faça a abertura de uma conta salário. Depois que a conta estiver aberta, conta salário estiver aberta, respaldada na resolução 3.402, você vai solicitar ao banco que ele cancele qualquer autorização de transferência automática da conta salário para a conta corrente, porque muitas vezes o que acontece? O seu salário baixa na conta corrente e automaticamente é transferido para o seu salário baixa na conta salário e automaticamente é transferido para sua conta corrente. E aí, a partir da conta corrente, acontece o débito do empréstimo. Então, respaldado nessa resolução, você vai solicitar ao banco que ele cancele qualquer autorização de transferência automática da sua conta salário para a sua conta corrente, tá? Porque o seu salário vai ficar parado lá na sua conta salário e você é quem vai decidir para onde vai esse dinheiro. Depois, respaldado na solução 4.790, você vai solicitar ao banco que cancele qualquer autorização de débito automático na sua conta. Tá? Por quê? Quando você abre a conta corrente, aquele primeiro contrato de conta corrente, em todas aquelas letras do contrato, existem vários tipos de autorização. E você acaba assinando porque você precisa abrir a conta para receber o seu salário. Mas é possível cancelar. Então, o outro passo é exatamente esse. Fez o cancelamento da transferência automática da conta salário para a conta corrente, respaldado nessa outra resolução, que é a 4.790, você vai solicitar ao banco cancelar qualquer tipo de autorização de débito automático na sua conta.
Vocês estão entendendo até aqui? Estão acompanhando? Pegaram papel e caneta e estão anotando? Anotem, porque vocês vão precisar fazer esse passo a passo para proteger o salário de vocês. Somente depois desses 2 primeiros passos, você vai solicitar a portabilidade do seu salário para qualquer outra conta corrente da sua preferência. Mas, eu não posso só ir lá e pedir a portabilidade? Não, porque se você não fizer o cancelamento desses 2 tipos de autorização, o banco pode debitar tudo que tiver que debitar ali do seu salário e só transferir o que sobrar. Então, antes de solicitar a portabilidade, você precisa solicitar esses 2 tipos de cancelamento. E aí você vai lá, pede a portabilidade para o banco e pede a portabilidade para uma conta de preferência que você não tenha dívidas lá, que você não tenha nada automático lá. Porque aí assim você vai voltar a ver a cor do seu dinheiro. Entenderam como que vai funcionar? E o outro passo é você transformar todos os seus empréstimos que são debitados de forma automática, todos os seus empréstimos sem garantia, tá? Isso aqui não serve para empréstimos consignado, que já sai direto do seu salário, ou que você tenha dado sua casa ou seu carro como garantia. Aqui só serve para empréstimos sem garantia, ok? Depois que você fez todo esse passo, o último passo foi a portabilidade, você vai lá no banco e você vai solicitar que todos os seus empréstimos sejam mudados de modalidade, para que você passe a pagá-los via boleto. E mais uma vez eu reforço, existem 5 hierarquias, eu já falei em vídeos anteriores aqui. A sua agência, o SAC, ouvidoria, Bacen e Procon. Se você for na agência e é de preferência que você vá com uma carta fazendo todas essas solicitações, uma solicitação por vez, não faça tudo junto, vai lá e formaliza com o gerente e anote qual foi o gerente que você falou, qual a data, qual o horário. Não foi atendido, espera o prazo, porque provavelmente ele vai te dar um prazo. Se não for atendido, você abre uma solicitação no SAC. Não foi atendido, você passa para a ouvidoria, para o Bacen e a última instância para o Procon. Tenha tudo isso protocolado para provar que, dependendo da instância, vamos supor que essas dívidas suas vão para a justiça. Você precisa provar que você tentou fazer de tudo para tentar pagar as suas dívidas por um valor que você podia e o banco veio dificultando a sua vida. Então, tudo isso precisa estar protocolado, você precisa ter todas as informações. Então, é bem importante que você separe uma pastinha ali, sabe aquela pastinha do organização da minha vida? Saindo do endividamento, prepare uma pastinha para que você tenha todos esses documentos em mãos, em fácil acesso. Porque todas as vezes que você precisar, você vai saber com quem você falou, o dia que você abriu o protocolo, o número do protocolo e o que você solicitou. Bastante coisa, né, meninas? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: todo esse processo que eu passei com vocês aqui não será aceito da primeira vez. Você vai ter que fazer a primeira, a segunda, chegar até uma terceira vez para que toda essa solicitação seja realizada. Depois que toda essas solicitações foi realizada, aí sim você volta a ver a cor do seu dinheiro. E conforme eu falei nos vídeos anteriores, se vocês voltarem em 2, 3 vídeos, eu mostrei a forma como você vai negociar com o banco. Então você vai olhar ali quais são as suas dívidas, entender como está o seu salário hoje, como está a sua situação hoje e vai começar a ofertar para o banco o seguinte: olha, banco, hoje a minha situação é essa, a minha dívida real é essa e eu consigo pagar desta maneira. Por isso que eu falei pra vocês no começo do vídeo, meninas, aqui eu não estou pedindo pra vocês darem calote, dá um calote, não é isso. Mas eu sei que quem está super endividado, chega uma hora que não consegue ver a cor do salário e muitas vezes falta o que comer dentro de casa por conta de tantas dívidas. Então a ideia dessa estratégia, que é uma das estratégias para sair do endividamento, é que você volte a ver a cor do seu dinheiro, entenda de fato qual é o seu potencial de pagamento das suas dívidas e passe a dizer para os bancos: olha, eu sei que eu tenho uma dívida com você e hoje eu consigo pagar nessas condições, você aceita? Então, todo esse trâmite entre proteger o seu salário e conseguir negociar, ele vai demorar aí de 2 semanas a 6 meses, até 1 ano, dependendo do valor da sua dívida. Então, você precisa ter paciência e disciplina para realizar este processo. Mas você também precisa entender que a partir do momento que você começa, você já não é a mesma pessoa. A sua mentalidade já mudou e você precisa ter a disciplina necessária para continuar nesse caminho, para daqui 1 ano, 1 ano e meio, você se ver livre de tudo isso. E mesmo que você ainda esteja pagando dívidas, mas outras dívidas você já vai ter terminado de pagar,
E você vai conseguir ter ali pelo menos o valor do dinheiro para sua sobrevivência. Que talvez hoje, eu sei que dependendo da sua situação, você não está nem dormindo à noite. Porque você sabe que você vai receber um salário daqui a alguns dias, mas você não sabe como que vai fazer para pagar todas as contas. Você não sabe como vai fazer para pagar as suas contas básicas. E eu sei disso porque eu já passei por isso. E eu acompanho alunas nessa situação. Com as minhas alunas, eu acompanho mais de perto, eu consigo fazer isso. Então, eu consigo passar um modelinho de carta para elas entregarem ao banco. E com esse modelinho de carta, porque quando o banco sabe do que você está falando, tende a reduzir esse tempo que demora para o banco conseguir aceitar a sua proposta, mesmo ele sabendo que está certo, porque você está respaldado na resolução, você está respaldada na lei, você não está indo lá falar qualquer besteira, entende? Mas mesmo não tendo meu acompanhamento de perto ainda, com essas informações que eu já passei para vocês, já é possível vocês saírem, conseguirem proteger o seu salário e começar a dizer para o banco quais são as suas condições para efetuar esse pagamento. Gostaram do vídeo de hoje, meninas? Se vocês gostarem, vou pedir um favor, compartilhem com mais mulheres, para que esse conteúdo chegue a mais mulheres que estejam na mesma situação e precisam voltar a ver a cor do seu dinheiro e precisam voltar a dormir. Porque vocês precisam voltar a sonhar. Vocês precisam voltar a realizar objetivos. Não adianta passar só por essa vida para poder pagar contas. A gente veio nessa vida para poder realizar. Um beijo grande. Até o próximo vídeo.